Você já se perguntou por que falamos em monstros marinhos, mas não em monstros terrestres? Talvez porque os oceanos sempre abrigaram criaturas muito mais aterrorizantes e misteriosas do que qualquer coisa em terra firme. Ao longo de bilhões de anos, mares inteiros surgiram e desapareceram, trazendo à vida ecossistemas tão bizarros quanto perigosos. E um deles, mais do que qualquer outro, merece o título de mais mortal de todos. Esse mar existiu há dezenas de milhões de anos, em uma região hoje improvável, e seu surgimento está ligado ao mesmo evento geológico que mais tarde criaria uma das áreas terrestres mais fatais da Terra. Tudo começou há cerca de 100 milhões de anos, quando a América do Norte, embora parecida com a atual vista do espaço, vivia um caos na superfície. Placas tectônicas colidiam, vulcões explodiam e cadeias de montanhas se erguiam. A colisão das placas gerou uma imensa bacia que atravessava o continente. Em condições normais, isso já mudaria o ambiente, mas a época era ainda mais extrema. O planeta estava mais quente e o nível do mar mais alto. Assim, as águas invadiram o interior do continente, conectando o Ártico ao Golfo do México e dividindo a América do Norte em duas ilhas, Laramídia e Apaláchia. Nascia o Mar Interior Ocidental, possivelmente o ambiente aquático mais mortal já registrado. Apesar de chegar a quase 1.000 quilômetros de largura e mais de 3.000 de comprimento, esse mar era surpreendentemente raso, não passando de 760 metros de profundidade. Essa pouca profundidade, combinada com águas quentes e ensolaradas, gerou vastos recifes e zonas altamente produtivas. Como uma gigantesca bacia hidrográfica, ele recebia nutrientes dos dois continentes recém-formados, criando um ambiente fértil e extremamente diverso. Lagoas, pântanos, deltas e costas infinitas transformaram o lugar em um verdadeiro aquário do inferno, onde praticamente qualquer tipo de monstro marinho parecia possível. Répteis gigantes dominavam essas águas, incluindo alguns dos maiores mosassauros que já existiram, atuando como verdadeiros chefões do ecossistema. Com crânios enormes, mandíbulas poderosas e dentes feitos para despedaçar presas colossais, caçavam praticamente qualquer criatura que conseguissem alcançar. O mais famoso era o Mosasaurus, embora o mais comum fosse o igualmente impressionante Tylosaurus, acompanhado por espécies menores como Platecarpus e Clidastes. E mesmo que esses répteis dominassem as águas, não eram os únicos predadores temíveis dali. Grandes tubarões hiperpredadores dividiam o território com eles, muitos alcançando cerca de 5 metros, alguns até superando o tamanho dos maiores tubarões brancos modernos. Com dentes afiados, velocidade formidável e agressividade extrema, esses tubarões podiam representar um perigo ainda maior que os próprios mosassauros para determinadas presas. E a lista de ameaças não terminava aí. Peixes carnívoros gigantes também eram comuns, perfeitamente capazes de engolir uma presa do tamanho de um homem inteiro se ela coubesse em sua garganta. Além disso, o mar abrigava verdadeiros krakens pré-históricos, os cefalópodes gigantes. Foi ali que surgiu o maior de todos, o Parapusósia, um cefalópode de até 1,5 tonelada, quase 3 vezes o peso da lula colossal atual, fazendo dele o maior invertebrado que já existiu. Ainda assim, nem tudo no mar era um predador colossal. Havia plesiosauros especializados em peixes menores e tartarugas marinhas gigantes de até 3 toneladas, mais pacíficas, alimentando-se de pequenos peixes e águas-vivas. Além deles, conviviam ali diversas formas familiares de vida, peixes modernos, outros cefalópodes, corais, algas e muito mais. A fertilidade dessas águas também impulsionou a vida acima delas. Pterossauros prosperaram graças à abundância de alimento, e o mais bem-sucedido de todos, em número de fósseis conhecidos, foi o Pteranon, com mais de 200 espécimes descobertos e uma impressionante envergadura de cerca de 6 metros. O impacto do mar não se restringia à vida marinha ou aérea, ele também favoreceu gigantes do litoral, como o Deinosuchus, um dos maiores crocodilianos de todos os tempos. Pesando cerca de 8 toneladas, com uma mordida capaz de esmagar ossos com facilidade e uma couraça poderosa cobrindo o corpo, esse predador frequentava tanto margens oceânicas quanto cursos d'água próximos, um verdadeiro pesadelo anfíbio.
Mas nem mesmo as criaturas terrestres escaparam da influência dos oceanos. À medida que o mar interior ocidental dividiu a América do Norte nas duas grandes ilhas, cada uma passou a desenvolver ecossistemas próprios e distintos. Laramídia, no oeste, era o lar dos dinossauros maiores, numerosos saurópodes, além de ceratopsídeos e anquilossauros muito mais abundantes do que em Appalachia. Mas o maior problema, sem dúvida, eram os tiranossauros gigantes que se desenvolveram ali, alguns com crânios e corpos mais massivos do que qualquer coisa encontrada no leste. Mesmo sem os enormes tiranossauros de Laramídia, a ilha oriental, Appalachia, estava longe de ser tranquila. Ali viviam tiranossauros menores, mas igualmente letais, especialmente os Dryptosaurídeos, conhecidos por braços e garras mais longos e versáteis. A região também era infestada por dromeossauros, além de notossauros, hadrossauros e até um enigmático Carcharodontosaurídeo ainda sem nome. Em certo momento, porém, os dinossauros locais encontraram um limite inesperado, a invasão maciça do Crocodilianos. Não só o onipresente Deinosuchus, mas vários outros crocodilos aquáticos, semi-aquáticos e até terrestres dominaram a Appalachia. E, por um curto período inicial, criaturas como o Albertasaurus e talvez até o Acrocanthosaurus também habitaram a região. Enquanto isso, o mar interior ocidental continuava influenciando toda a vida ao redor, tornando a América do Norte um dos lugares mais caóticos da pré-história, tanto em terra quanto no mar. Mas esse mar ainda guardava uma última surpresa. Há cerca de 70 milhões de anos, ele começou a recuar devido ao soerguimento das placas tectônicas. À medida que desaparecia, transformou drasticamente o clima, os ecossistemas e eliminou grande parte da diversidade que havia prosperado em sua era dourada. Em poucos milhões de anos, apenas cerca de 20% das espécies de dinossauros originais sobreviveram. Grandes criaturas marinhas, como o Archelon, também desapareceram. Apesar disso parecer uma tragédia ecológica, a retração do mar criou uma oportunidade única. Ao deixar para trás vastas áreas de sedimentos férteis, abriu espaço para o surgimento do local mais famoso e infame da paleontologia, Hell Creek. Essa região antes estava submersa pelo mar interior. Após o recuo da água, transformou-se em uma vasta planície aluvial cheia de rios, lagos, pântanos e florestas, o palco ideal para alguns dos animais mais lendários que já existiram. Entre eles, o Tiranossauro Rex. Graças ao encolhimento dos cursos d'água e à menor rotatividade de espécies, o T-Rex tornou-se o único grande predador da América do Norte, dominando completamente o topo da cadeia alimentar. Era um colosso, corpo robusto como um tanque, o maior terópode em peso já conhecido, com indivíduos podendo chegar a possivelmente 12,5 toneladas. O maior exemplar completo, Scott, continua sendo o maior terópode totalmente preservado. Sua cabeça gigantesca, maior que um ser humano, abrigava dentes enormes, afiados e ligeiramente serrilhados. Sua mordida era absurda, mais de 60 mil newtons, 3 vezes a mordida mais forte existente hoje e capaz de pulverizar ossos como se fossem vidro. Seus braços, embora curtos, eram fortes o bastante para levantar meia tonelada ou dominar presas em luta. Com visão excelente, olfato aguçado e talvez comportamento social, era um predador quase perfeito. Não é surpresa que Hell Creek tenha se tornado tão mortal. O tiranossauro era o segundo dinossauro mais comum da formação, representando cerca de 85% dos fósseis de T-Rex encontrados em toda a América do Norte. Evitá-lo seria praticamente impossível. Para piorar, ele era agressivo mesmo fora da caça. Muitos fósseis mostram marcas de combate e possíveis sinais de canibalismo. A única vantagem para eventuais presas ou viajantes do tempo era sua falta de velocidade extrema e seu desinteresse por animais menores e mais ágeis. Mesmo com o T-Rex reinando como o único matador de gigantes, Hell Creek estava longe de ser tranquila para presas menores e ágeis, pois havia outros tiranos na área, como o Nanotyrannus, um tiranossaurídeo muito mais rápido e ágil, mas ainda assustador, alcançando até 1,5 tonelada e provavelmente caçando presas do nosso tamanho. Seu status ainda é debatido. Alguns o veem como um T-Rex juvenil, outros como um gênero único, mas de qualquer forma continua
sendo um predador mortal que tornava a vida difícil para qualquer animal pequeno. Hell Creek também era um reduto de raptores. Embora o famoso Velociraptor não vivesse na América do Norte, seus parentes próximos viviam, e eram piores. O mais comum era o Acheroraptor, um dromeossaurídeo de até 3 metros, leve, rápido e mortal, possuía garras curvas em forma de foice e dentes serrilhados usados para mordidas rápidas que cortavam e faziam sangrar. Não à toa, era um dos 8 dinossauros mais abundantes da região. Ainda mais assustador era o enigmático Dakotaraptor, muito maior que o Acheroraptor, chegando a 6 metros e pesando mais que um urso pardo. Com garras de cerca de 23 centímetros, do tamanho de uma faca de chefe, era capaz de perfurar órgãos vitais com facilidade, e sua estrutura óssea sugeria uma força de corte extraordinária. No entanto, há dúvidas sobre sua existência, já que alguns pesquisadores acreditam que o fóssil possa ser uma quimera formada por ossos de mais de um animal. De qualquer forma, algo daquele porte viveu ali. Mas Hell Creek não seria o ambiente mais temido da Terra apenas com carnívoros. Seus herbívoros eram igualmente intimidadores e dominantes. O mais comum era o Triceratops, um dos maiores ceratopsídeos de todos os tempos. Os maiores Triceratops chegavam a 10 toneladas, e até o T-Rex pensava 2 vezes antes de atacá-los. Evidências fósseis mostram que eles foram capazes de ferir tiranossauros, e cerca de 14% dos seus crânios apresentam marcas de batalhas territoriais entre indivíduos da mesma espécie. Ao lado deles vivia o enorme Torosaurus, quase tão grande quanto o Triceratops e igualmente armado. Hell Creek também abrigava o Ankylosaurus, um tanque vivo de 8 toneladas, coberto por placas ósseas enormes e armado com uma clava caudal cuja força poderia, segundo estudos, quebrar até a perna de um T-Rex. Não é surpresa que nenhum predador tenha deixado marcas nele. Até os hadrossauros, como o Edmontosaurus, eram gigantes. Alguns atingiam 13 metros, mais pesados que muitos T-Rex, ágeis e capazes de golpes poderosos com as pernas e a cauda. Em manadas enormes, eram tudo menos presas fáceis. O gigantismo também afetava menores herbívoros e onívoros, paquicefalossauros de meia tonelada, ornitomimosos como Struthiomimus, que podia correr a 80 km por hora, até as aves eram enormes, como Magnus aves, um dos maiores de sua época. E Hell Creek ainda guardava criaturas estranhas, algumas das espécies de serpentes mais antigas já conhecidas, crocodilianos perigosos e lagartos como Paleossaniwa, parecido com um dragão de Komodo, mas com dentes de tubarão. E acima de tudo isso, pairava o dragão de Hell Creek, um grande pterossauro asdárquido, com mais de 4 metros de envergadura e altura capaz de encarar você nos olhos, usando um bico afiado para devorar presas inteiras. Mas nada supera a descoberta de 2021, um mosasauro em Hell Creek, uma formação continental não marinha. Ele media entre 11 e possivelmente 15 metros, grande o suficiente para comer praticamente qualquer coisa, até um tiranossauro descuidado perto da água. Sua presença continua um mistério, talvez um indivíduo perdido vindo do sul, talvez uma reinundação temporária da antiga via marítima. Ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que Hell Creek fez jus ao nome, um dos ecossistemas mais perigosos que já existiu, e, no fim, a única maneira de encerrá-lo foi a reinicialização definitiva, quando uma rocha espacial gigante caiu do céu. Obrigado por assistir, e até a próxima aqui no Primal.